Oi, hoje eu vou apresentar o meu seminário de Química Orgânica 2. O meu nome é Rafaela e o meu trabalho é sobre sínteses e propriedades de fármacos inibidores da tirosina quinase BCR-ABL, utilizados no tratamento da leucemia mieloide crônica. Introdução. O câncer ou a neoplasia maligna são grandes grupos de doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células, sendo sua principal característica a multiplicação rápida de células anormais, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo, sendo isto chamadas de metástase. Leucemia. De acordo com a projeção da doença, podemos classificar a leucemia em aguda ou crônica. Na fase crônica, as células ainda conseguem realizar as funções dos glóbulos brancos, replicando-se mais lentamente. Leucemia mieloide crônica. O cromossoma Philadelphia, PH, é um cromossoma anormal presente nas células leucêmicas e é encontrado em 95% dos pacientes com leucemia mieloide crônica. Esse cromossoma PH gera uma proteína híbrida BCR-ABL que apresenta atividade anormal da tirosina quinase, responsável pela patogênese da doença. Nos últimos anos, tivemos uma revolução no tratamento da leucemia mieloide crônica, com o surgimento de uma nova classe de inibidores de tirosina quinase. Temos 5 ITQs disponíveis: imatinib, desatinib, milotinib, bosutinib e ponatinib. Depois eu vou explicar melhor sobre cada síntese, mas antes eu quero falar sobre a tirosina quinase. São proteínas responsáveis pela fosforilização de substratos proteicos, como por exemplo as enzimas. Mecanismo de inibição pelos ITQs. Esse mecanismo de ação desses medicamentos funcionam justamente inibindo, ou seja, bloqueando a enzima tirosina quinase, isto é, a superfície da célula, que acontecem uma série de sinalizações que são responsáveis pela transformação das células neoplasias e o ITQ que ajam interrompendo essas sinalizações. E também eu vou explicar sobre os inibidores de tirosina quinase, para depois disso explicar detalhadamente cada síntese. Bom, o que seria inibidores de tirosina quinase? São as drogas desenvolvidas contra a tirosina quinase, como a imatinib, foi a primeira conhecida, ela de primeira geração. Sendo assim, ela foi o tratamento padrão da leucemia mieloide crônica. Já a desatinib e a nilotinib são de segunda geração. E por fim, temos a bosutinib e a ponatinib, que foram as últimas drogas conhecidas e por isso são de terceira geração. Bom, agora eu vou começar a explicar sobre as sínteses. Imatinib é um inibidor competitivo do sítio do ATP na enzima BCR-ABL, bloqueando sua atividade tirosina quinase ao impedir que o substrato seja fosforilado. Síntese da imatinib. Em 2008, Liu e 53 colaboradores desenvolveram
um processo com grande potencial para o aumento de escala, visto que as condições reacionais eram mais simples para o uso individual. A empresa Tianjin Weiji Technology presenteou um processo de obtenção do imatinib em 4 etapas e com bom rendimento global, 32%. Nesta metodologia, a amida 21 foi utilizada como material de partida. Aqui está representada a fórmula química do que eu acabei de falar. Desatinib é um inibidor da forma ativa e inativa da enzima BCR-ABL, além de inibir outras quinases, que é uma tirosina quinase intracelular, que está envolvida em processos com o crescimento celular. Síntese da desatinib. Em 2010, a empresa de bioengenharia Nanjing Cavendish desenvolveu 2 metodologias para a preparação do desatinib 79. Na primeira, o desatinib foi preparado em 4 etapas, partindo da 4,6 de cloro 2-metil pirimidina. O segundo método utilizou como materiais de partida a 4-amino 6-bromo 2-metil pirimidina e o 2-clorotiazol 5-carboxilato de metila 57. A primeira etapa constituiu de uma reação de substituição neofílica aromática no intermediário 57. Posteriormente, o derivado 58 foi substituído por uma hidrólise do éster, fornecendo o composto 59 em 78% de rendimento. O rendimento global do método foi de 42%. Aqui está representada a fórmula química do que eu acabei de falar. Nilotinib é estruturalmente semelhante ao imatinib e foi descoberto a partir de um planejamento racional qual objetivava melhor afinidade e a especificidade de ligação contra BCR-ABL em relação ao imatinib. Síntese da nilotinib. Em 2012, Buchwald e colaboradores desenvolveram um outro processo que consiste no amplamento do 4,5-metilimizazole 68 com o 3-trifluorometil 5-bromoalina 67, levando à formação regioseletiva do intermediário 65 em 90% de rendimento. Este
Excelente resultado foi atingido ao uso do PD como catalisador. Esse tipo de catálise também foi empregada com sucesso para a preparação do diretivado 63, utilizado na última etapa da síntese do fármaco. Contudo, uma das principais limitações desta metodologia é a necessidade de remoção dos resíduos do metal no produto final 92. Aqui está a fórmula química do que eu acabei de falar. Bosutinib. Assim como o desatinib, o bosutinib é um duplo inibidor ativo contra SCR e BCR-ABL, o qual inibe a maioria das células residentes ao imatinib. Síntese do bosutinib. Esta síntese com maior potencial para aplicação em escala industrial foi descrita em 2010 por Wynn e colaboradores. Esta metodologia inicia-se com o ácido 3-metoxi 4-hidroxibenzoico, que foi esterificado e alquilado com um bromo 3-cloropropano, levando à formação do intermediário 89. A nitração seguida da redução do grupo nitro no derivado 89 permitiu a formação do composto 78, o qual foi condensado com 3,3 dietoxipropiontrila, ciclizado e clorado para a obtenção do derivado 4-cloroquinolina 80. Este, após a reação de substituição nucleofílica aromática com a 2,4 de cloro 5-metoxialina, formou o derivado 81, que finalmente reagiu com a N-metilpiperazina para obter o bosutinib. Aqui está a fórmula química do que eu acabei de falar. Ponatinib é indicado para o tratamento de pacientes adultos com fase crônica, fase acelerada ou blástica de LMC, que são resistentes ou intolerantes às terapias anteriores com qualquer inibidores de tirosina quinase. Síntese da ponatinib foi descrita por Jing e colaboradores. Nesse trabalho, o composto pode ser sintetizado através de uma rota sintética em duas etapas. A primeira consiste em uma reação de adição à carbonila, levando à formação do intermediário 93 em 91% de rendimento. Este, após ser submetido a uma reação de acoplamento de
sonogazira permitiu a formação do penatinib 104. Aqui está a fórmula química do que eu acabei de falar. E a minha conclusão fazendo esse trabalho foi que o emprego dos inibidores de tirosina quinase, começando com a descoberta do mesilato de imatinib, revolucionaram o tratamento da leucemia mieloide crônica. Foi esse meu trabalho